Bom, todo mundo já assistiu a uma partida da Copa do Mundo e viu aqueles movimentos que simplesmente parecem desafiar as leis da física, né? E olha, não é só fruto de treino intenso, não. Analisando os dados de sensores de altíssima velocidade da Copa de 2026, a gente descobriu algo muito impressionante para essa análise. Atletas de elite estão, literalmente, reestruturando os sistemas operacionais biológicos deles em um nível microscópico. E para colocar isso em perspectiva, pense no número 200. 200 milissegundos. Esse é basicamente o atraso biológico padrão do nosso pensamento consciente. Para qualquer pessoa comum, é o tempo exato que o cérebro leva para processar o que os olhos estão vendo e, então, decidir agir. Só que os dados mostram uma coisa surreal. Os profissionais simplesmente contornam esse atraso. Eles conseguem se mover antes mesmo da imagem se registrar de fato no cérebro. É quase como pegar um atalho biológico para o futuro. Então a gente vai quebrar essas informações assim hoje. Primeiro, a biologia da reação instantânea. Depois, o projeto cinético da perfeição, mapeando o corpo preditivo, o custo da otimização neural e, para fechar, redefinindo o talento atlético. Certo. Vamos direto para a primeira parte, a biologia da reação instantânea. Quando o estímulo visual acontece lá no campo, o que rola é extraordinário. A medula espinhal assume totalmente o controle do movimento. O sinal elétrico simplesmente pula o córtex pré-frontal. Ou seja, o corpo não fica lá processando ou pensando no que fazer. Ele só executa, de um jeito 100% autônomo. E é exatamente essa economia de frações de segundo que decide quem levanta a taça e quem volta para casa mais cedo. Mas qual é o segredo por trás de uma velocidade dessas? É a mielinização extrema. Imagina as nossas fibras nervosas como se fossem cabos elétricos de alta voltagem. O corpo de quem está na elite do esporte desenvolve um isolamento de altíssima performance em volta desses cabos. Isso permite que os sinais viajem numa velocidade que um atleta de fim de semana jamais conseguiria reproduzir. O hardware biológico, por assim dizer, é literalmente diferente. Avançando um pouquinho, chegamos à segunda parte, o projeto cinético da perfeição. Olha só, esse contraste microscópico é inegável. De um lado, a gente tem velocistas de elite ativando unidades motoras numa sequência que é cirúrgica, na casa dos milissegundos mesmo, bloqueando completamente qualquer ruído externo. Do outro, o padrão amador, que é bem mais caótico, lento e super suscetível a distrações do ambiente. É como se o atleta de elite construísse um túnel mecânico de foco absoluto. Isso tudo leva a gente para um fenômeno fisiológico fascinante, que é o espasmo involuntário. Pode até parecer um erro do corpo, mas na verdade é otimização pura. O sistema nervoso dispara de forma completamente autônoma para conseguir gerar a força máxima possível, sem hesitar nem por um instante. O corpo sabe exatamente quais fibras recrutar e qual a intensidade certa, tudo isso sem receber nenhuma ordem consciente da mente. Bom, entrando na nossa terceira parte, mapeando o corpo preditivo. Os dados de rastreamento em tempo real daqueles jogos de 2026 provaram algo que parece sair de um filme de ficção científica. Os músculos de um profissional se contraem, já se preparando para um impacto, antes mesmo de a física da jogada mudar de fato. Coisas como resistência do vento, atrito da superfície de jogo, tudo isso é calculado num nível subconsciente, antecipando completamente o cenário. É o corpo literalmente lendo o futuro imediato ali na grama. Então, sabe aquilo que a gente sempre chamou de instinto? Na verdade, é um arquivo biológico gigante. A maestria é essa reconfiguração profunda, em que o corpo já percebe o estado futuro do movimento usando uma base absurda de dados cinéticos armazenados. A galera não está só pensando rápido, eles já viveram aquela exata jogada milhares de vezes diretamente na memória muscular. Mas claro, tudo isso tem um preço, e é isso que a gente vê na parte 4, o custo da otimização neural. Porque, vamos ser sinceros, manter essa precisão toda nessa frequência altíssima exige uma energia absurda. O custo metabólico para sustentar esse hardware super otimizado é massivo. Fica parecendo uma corda bamba biológica, onde qualquer deslize mínimo na nutrição ou no descanso acaba causando curtos-circuitos imediatos na velocidade de resposta do atleta. E olha, é exatamente por causa disso que acontece aquele fenômeno super temido no esporte, os famosos yips. E não é só um simples nervosismo da hora, não. Os dados mostram que é uma falha catastrófica no sistema. Acontece justo quando a mente consciente resolve tentar retomar o controle de um circuito autônomo que já estava rodando perfeitamente. Basicamente, sob muita pressão, o pensamento racional resolve entrar no meio e sabota toda essa fiação de alta velocidade. E para combater esse desgaste biomecânico e neural, os protocolos mais modernos de 2026 usam a neurorecuperação pesada.
O objetivo é identificar onde tem desgaste nessas vias especializadas, aplicar estimulação elétrica bem direcionada e, enfim, consertar o circuito autônomo. Acabou aquela história de só colocar o músculo no gelo, sabe? Agora a gente está falando de uma manutenção técnica super profunda no próprio hardware neural do atleta. E agora indo para a última parte, quantificando a evolução da maestria. Se a gente der um passo para trás e olhar para a eficiência neuromuscular histórica e comparar com esses parâmetros assustadores de 2026, caramba, o salto evolutivo não tem precedentes. A velocidade para recrutar essas fibras e o tempo de resposta neural estão simplesmente destruindo qualquer limite que a gente achava que era absoluto para a nossa espécie. Então, o que a gente tira de tudo isso? Os dados mostram de um jeito bem claro que o talento não é mais uma coisa mística ou abstrata. Hoje, talento é uma velocidade neural que a gente consegue medir. A performance de elite é de fato um sistema operacional biológico totalmente reestruturado. E maestria é ter a confiabilidade cinética, não importa a pressão externa. Aquela história bonita de que é só trabalhar duro é legal, mas definitivamente não se sustenta mais sozinha quando a gente olha para os dados que temos hoje. Para fechar essa nossa análise, fica uma reflexão enorme para a gente fazer. Será que o talento, aquilo tudo que a gente sempre idolatrou, se resume puramente a uma reconfiguração biológica e conexões neurais mais rápidas? Esses dados não mudam só o jeito que a gente senta para assistir a um jogo. Eles desafiam absolutamente tudo o que a gente achava que sabia sobre os limites inexplorados do potencial humano.